Olá, vamos dar início agora à explicação sobre frações, certo? Nessa aula, eu vou apenas introduzir o assunto de frações. Então, vamos ver inicialmente o que é uma fração e qual foi a sua importância do seu surgimento, para que a fração surgiu. Os números fracionais surgiram da necessidade de se representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida, ou seja, a fração surgiu da necessidade de se repartir uma unidade inteira, certo? Uma observação: os números fracionais estão dentro do conjunto dos números racionais, certo? Então, vamos ver. Uma fração, ela é formada por um numerador e por um denominador, que são os termos de uma fração. Ou seja, sempre que eu tiver dois números, um numerador e um denominador, eu vou ter uma fração. Esse é o meu ponto-chave para eu saber se é uma fração ou não. Eu tenho um número sobre outro, minha fração, certo? Aqui eu coloquei o exemplo para vocês de uma fração, 2/3, ok? 2 é o meu numerador e 3 é o meu denominador, certo? O meu numerador, ele representa a minha parte do todo, ok? E o meu 3, o meu denominador, ele representa o todo, ok? Então, numa fração eu sempre vou ter isso. Eu vou ter um todo, mas desse todo eu vou estar considerando apenas uma parte dele. Denominador representa o meu todo e numerador representa as partes que eu estou considerando deste todo, certo? Agora vamos entender um pouco sobre comparação de frações. Comparação de frações é justamente o fato de eu dizer se uma fração é maior ou menor que a outra que eu estou comparando, certo? Então, vamos ver. Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração. Ou seja, sempre que eu estiver uma fração onde a minha parte é menor que o denominador, essa minha fração vai ser maior. Vamos colocar um exemplo para que vocês entendam melhor. 1/2 e 1/3. Eu vou pedir para vocês comparar essas duas frações. Eu tenho 1/2 e 1/3. Eu peço para você dizer: 1/2 é maior ou menor que 1/3? Aí você vai ver. Eu disse para você que quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração. Ou seja, quando eu tiver o meu numerador iguais, tá vendo que eu tenho numeradores iguais, nas duas frações meu numerador é 1. Eu vou olhar para o meu denominador. Quanto menor for o meu denominador, maior vai ser a minha fração. Então, eu vou ver quem é maior, 3 ou 2? 3. Então, se eu acabei de dizer que quanto menor for o denominador, maior é a fração, e eu sei que 2 é menor que 3, então 1/2 é maior que 1/3. Se você tiver dúvida, é só você pegar e dividir suas frações e ver qual delas tem o maior resultado, certo? Se eu pegar 1
e dividir por 2, eu vou ter 0,5. Quando eu pego 1 e divido por 3, eu vou ter 0,33. Então, eu pergunto, quem é maior, 0,5 ou 0,33? 0,5 é maior, então, 1/2 é maior que 1/3, certo? Vamos olhar a segunda afirmação. Quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração. Ou seja, a mesma coisa que eu falei anteriormente. Vamos colocar aqui outro exemplo. 1/8 e 1/6. Agora eu inverti. Eu coloquei o meu denominador maior primeiro e o meu denominador depois. Só que vai ser o mesmo raciocínio que anteriormente. Quanto menor for o meu denominador, maior vai ser a minha fração. Então, se eu sei que 6 é menor que 8, então eu sei que 1/8 é menor que 1/6, ok? Vamos ver a terceira afirmação agora. Comparando duas frações de mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. Nas duas primeiras afirmações, eu mostrei para vocês frações com o mesmo numerador. Mas agora eu estou falando de frações que têm o mesmo denominador. Então, agora a gente vai ter que olhar para o numerador. Vamos colocar um exemplo. Eu tenho 1/5 e 2/5. Meus denominadores são iguais. Todas nas duas frações, os meus denominadores são 5. Então, vamos olhar agora para o numerador. Quanto maior for o meu numerador, maior vai ser minha fração. Então, agora já é um pouco diferente. Eu vou olhar para o numerador e quanto maior for o meu numerador, maior é a minha fração. Então, vamos ver. Quem é maior? 1 ou 2? 2. Então, eu tenho que 1/5 é menor que 2/5, certo? Se tiver com dúvida, utilize o mesmo raciocínio. Divide 1 por 5 e 2 por 5. Quando vocês dividirem, vocês vão ver que 2 dividido por 5 dá maior que 1 dividido por 5, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouco sobre frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Frações equivalentes correspondem a duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade, ou seja, eu vou ter duas frações diferentes, só que elas obtêm o mesmo resultado na hora que eu dividir elas. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zeros, obtemos uma fração equivalente. Ou seja, para mim obter uma fração equivalente, eu ou multiplico o meu numerador e o meu denominador por um mesmo número maior que 1, ou eu divido, certo? Então, vamos ver um exemplo. 3/4. Eu quero que vocês obtenham uma fração equivalente a 3/4. Então, vamos lembrar. O que foi que eu acabei de falar? Que uma fração equivalente eu obtenho quando eu multiplico o meu numerador e o meu denominador por um mesmo número maior que 1. Então, vamos ver. Eu tenho 3/4. Eu quero obter uma fração equivalente a ela.
Então, vamos multiplicar. Tem que ser um número maior que 1, qualquer número maior que 1. Então, vamos multiplicar por 2, certo? Mas pode ser por qualquer número. Eu vou multiplicar tanto 3 quanto 4 por 2, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 2 é 8. Agora, eu tenho uma fração 6/8. Essa fração é equivalente a 3/4. Por quê? Porque quando eu dividir 3 por 4, eu vou obter a mesma porção do que quando eu dividir 6 por 8, certo? Agora, vamos ver simplificação de frações. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada, escrita em termos menores, ou seja, toda vez que o professor lhe pedir uma fração simplificada, ele está lhe pedindo que você obtenha uma fração equivalente à dada, só que em termos menores, ou seja, eu vou dividir a fração, certo? Então, você só tem que se lembrar o quê? Que eu vou ter que dividir tanto o meu numerador quanto o meu denominador por um mesmo número. Vamos ver um exemplo. 48 sobre 72. Eu quero que você simplifique essa fração. Se lembre, você sempre vai dividir por um número maior que 1 e que divida os dois ao mesmo tempo. Então, vamos olhar para a fração dada. 48 é par e 72 também é par. Então, eu vou procurar um número par que divida os dois ao mesmo tempo, certo? 2 vai dividir tanto 48 quanto 72. Então, eu posso dividir por 2. Vamos ver. 48 dividido por 2 e 72 dividido por 2. 48 dividido por 2 é igual a 24. E 72 dividido por 2 é igual a 36. Eu simplifiquei minha fração e obtive uma fração equivalente a ela, só que em termos menores. Professora, meu resultado é esse? Pode ser, vai depender do que o professor lhe pediu. Você simplificou a fração dada, só que está vendo que sua fração ela ainda está um pouco grande e que eu posso simplificar ela ainda mais, porque eu posso achar um número que divida tanto o 24 quanto o 36 ao mesmo tempo. Então, eu posso dividir nessa fração até chegar no termo irredutível. O que é um termo irredutível? É quando eu chegar na fração que eu tenha um numerador e um denominador que não dê para me dividir os dois ao mesmo tempo. Isso é minha fração irredutível, certo? Bem, essa foi a nossa introdução do assunto de frações. Espero que vocês tenham compreendido o assunto bem e obrigado pela atenção.